Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 32. Depois nós iremos ler um texto que está em Apocalipse, no capítulo de número 3. Deuteronômio 32, verso de número 15. Quem achou diz um forte amém. Essa é forte não, vocês estão com fome. Diz o texto bíblico assim: engordando-se Jessurum, deu coice, engordaste e engrossaste-te, de gordura te cobriste, deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Engordando-se Jessurum, deu coice. Diga mais uma vez: engordando Jessurum, deu coice. Mais uma vez: engordando Jessurum, deu coice. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 18. Quem achou diz amém. Leiamos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizeis, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Amém, amém. Esta é a bendita palavra de Deus. O primeiro texto que nós acabamos de fazer menção está em Deuteronômio 32, 15. É um texto, uma palavra de Moisés ao povo de Israel. Veja que o eterno Deus, ele chama a Moisés para uma conversa em particular. E Deus disse para ele: Moisés, o seu fim está chegando. Prepara-te, coloca Josué em teu lugar, mete ele na tenda, coloca ele diante de mim, e eu vou falar com ele, eu vou dar instrução a ele, porque você morrerá. O eterno Deus está querendo dizer a Moisés que ele deveria preparar um sucessor para estar no seu lugar, porque o tempo da morte dele se aproximava. Moisés entendeu a Deus e chamou a Josué para dentro da tenda, a qual Deus começa a falar com ele. Moisés libera sobre Josué o poder da liderança profética que o eterno Deus queria que ele fosse. Veja bem, dentro da tenda, Deus falava somente a Moisés, mas agora Deus não está falando somente com Moisés, Deus também está falando com Josué. Não obstante, o eterno Deus diz a Moisés: Moisés, para que as gerações futuras de Israel saibam que eu sou o Deus de Israel, e que hoje eu falei através de ti, eu quero que você escreva em forma de canto tudo aquilo que eu te disser para os filhos de Israel, para que a segunda, a terceira, a quarta geração e as gerações futuras saibam que eu sou o Deus que falei e manifestarei a minha ira ao povo de Israel. Veja bem que aqui já está sendo manifesta a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Deus, ele olha lá no futuro e vê o povo de Israel se
o povo de Israel se desviando dos verdadeiros caminhos do eterno Deus. E é nesta hora que desviam, que Deus olha para Moisés e diz: vou repreender antes, vou falar-lhes antes, para que eles saibam que tudo que virá de ruim e que acontecerá com eles, é para que eles saibam que eu, o Senhor, os avisei. Olha aqui para mim, por favor. E a Bíblia diz que o eterno Deus, ele escreve, ele fala a Moisés, e Moisés reúne todos diante da tenda. Todos os líderes de Israel se reuniram perante ele. Todos os filhos de Israel se reuniram perante ele. E Moisés começa a dar instrução em forma de canto, dizendo: olha, vocês ficarão ricos, mas vocês deixarão a Deus. Vocês construirão balaíns. Vocês se prostrarão diante dos ídolos e imagem de escultura. Deus do céu não deixará vocês enganados. Ele trará duro juízo sobre vocês. Deus trará, passe isto de geração em geração. Passe esta canção, passe este cântico para um e para o outro, para que todos saibam que eu falei. Mas a Bíblia diz que quando vai chegando aqui no versículo de número 32, ele disse: engordando-se Jessurum, ele deu coice, ele engordaste de gordura e te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Poeticamente falando, aqui o eterno Deus, quando diz a pronúncia Jessurum, ele está dizendo: meu amado povo, meus amados filhos. Veja, Deus está pronunciando para eles: engordaste, Jessurum, engordaste, meu amado. Vocês se enriqueceram, vocês prosperaram, vocês receberam todas as riquezas. Do meio de vocês príncipes surgiram. Do meio de vocês se tornaram um povo poderoso. Vocês se tornaram uma nação poderosa, mais rica do que as demais. Vocês se enriqueceram, mas deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da tua salvação. Veja aqui, querido, os perigos que nos alcançaram nos dias atuais. Olha que nós, Igreja do Senhor, estamos muito mais dedicados a falar de riquezas, a falar de bênçãos, a falar de coisas materiais, do que falar das coisas que são espirituais, das coisas celestiais. Nós estamos muito mais inclinados na nossa geração a olhar para as coisas que são terrenas do que as coisas que são do céu. Nós estamos muito mais inclinados a estar vivendo naquilo que é palpável, naquilo que é tocável, que é passageiro, naquilo que é eterno. É assim a geração atual. O Deus do céu estava avisando ao seu povo que eles ficariam desse jeito, por causa das riquezas, por causa da prosperidade. Eles desviaram do caminho do Senhor, deixaram a Deus. Pastor, o Senhor está fazendo apologia à pobreza? Não, eu não estou dizendo que você tem que ser pobre. Eu não estou dizendo para você que você não deve ter um carro bom. Eu não estou dizendo para você que você não deve ter uma casa bonita. Eu não estou dizendo para você que você não deve ter dinheiro guardado na sua conta para dar e emprestar. Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo é que nós não podemos ficarmos apegados nas coisas deste mundo. Nós não podemos ficar apegados nas coisas que são materiais. Nós precisamos de olhar para aquilo que é eterno. Nós precisamos de olhar para aquilo que não passa, que dura para eternamente, para a eternidade. Nós não podemos ficar focados naquilo que é terreno. E foi isso que levou o povo de Israel a abandonar a Deus. Foi isso que levou o povo de Deus, aquele povo eleito, exclusivo, peculiaridade exclusiva,
exclusiva de Deus. Aquele povo que Deus tirou lá do meio da escravidão do Egito. Foi isso que aconteceu. Eles agarraram nas coisas materiais. Eles se apegaram em tesouro. Toda vez que uma nação era destruída, os despojos de guerra iam para o povo. Mas o povo abandonou o Senhor. O povo esqueceu da rocha da sua salvação. O povo se ajuntou tesouros da terra e esqueceu que havia um maior no céu. É por isso que Jesus, quando vai falar a Mateus capítulo 6, 19, ele está dizendo que nós não devemos ajuntar riquezas na terra, porque são passageiras. É onde a traça e a ferrugem tudo consome. Onde os ladrões minam e roubam. Mas o aconselho de Jesus foi: mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E aonde está o seu tesouro, meu irmão? Aonde está o seu tesouro, querido? Porque tudo nessa vida vai passar. Por túmulo aonde você irá, que é onde eu também irei. Se Jesus não arrebatar a igreja, claro. Para lá você não pode levar carro. Para lá você não pode levar dinheiro. Para lá você não pode levar casa. Para lá você não pode levar os seus bens. Então não fique agarrado nessas coisas. Pare de olhar para as coisas que são da terra. Pare de olhar para as coisas que são passageiras. Você está muito focado nisso. Um dia desse eu tive que repreender o irmão. Eu disse para ele: irmão, você está muito focado nas coisas deste mundo. Você trabalha demais, rapaz. Trabalha muito, para quê? Eu sei que no mundo, no Brasil, onde nós vivemos hoje, há uma crise terrível. Há uma dificuldade financeira terrível. Ninguém está dizendo que não há. A igreja também está passando por uma crise terrível. E se está. Mas o negócio não é esse. O negócio é que até a crise é passageira. Quando que ela vai passar, eu não sei, mas ela vai passar. Mas e antes da crise acontecer, o irmão já estava agarrado no trem. Não é por causa da crise. O problema é que está agarrado com as coisas deste mundo. Só pensa nas coisas que vem para oração, não dá. Por que isso não dá? Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um biquinho por aí. Vem pelo menos para a oração, vem para o culto de escola. Não dá, eu tenho que fazer isso. Vamos evangelizar, não dá. Não vou fazer, não dá, nunca dá. Está agarrado nas coisas deste mundo. O pastor quer dizer então que eu não preciso de estudar não. Vai, estuda não. Estuda não. Na bobeira. Pastor quer dizer que eu não preciso fazer uma faculdade. Faz não, bobo. Fica aí, faz não. Um dia um irmão tolo falou assim: eu não vou estudar não, irmão. Eu não vou fazer faculdade. Deus, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Eu falei: você sabe quando é que ele vai vir? Você já sabe o dia que ele vai vir? Quer estudar? Estude. Quer fazer faculdade? Faça. Quer trabalhar? Trabalhe. Para você ter o melhor emprego, você precisa estudar. Dedique-se a isso. Eu só estou te dizendo que não coloca isso como principal na sua vida. Porque há algo maior que Deus está preparou para você, querido. Há algo muito maior que o Senhor já preparou para você. Não tome isso como prioridade na sua vida. Lembra do jovem rico? Eu pareço que vejo o jovem rico chegando diante de Jesus: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna, bom mestre? Cheio de pose, ricão, malado no dinheiro. Era o bambambam. Aí o bom mestre falou: faço.
pega tudo que você tem, vende e reparte com os pobres. Sabe o que ele fez? Ele entristeceu. O semblante dele caiu. E ele foi se afastando. Foi embora. Porque ele não estava esperando Jesus dizer para ele que ele precisava de abandonar alguma coisa para ele chegar ao céu. Você precisa de deixar algumas coisas. Ou você precisa deixar tudo para você entrar no céu, querido. É por isso que a Bíblia usa o termo: a porta é estreita. Você não vai passar com nada. O caminho é apertado. Você está carregando bagagem demais. Você está levando muita coisa consigo. Deixe as coisas para trás. Prossiga para o alvo, como Paulo disse. As coisas que passou, eu estou caminhando. Eu estou indo adiante. Engordando Gessurum, deu coice. Enriqueceu. Ficou cheio, orgulhoso, soberbo. Eu não preciso mais de Deus. Eu já tenho tudo. Estava se esbanjando. Eles deixaram a Deus. E diz a Bíblia que eles começaram a adorar demônios. Eles construíram fortes ídolos nos lugares altos, onde Deus era cultuado. Eles deixaram a Deus. Eles fizeram no templo do Senhor os seus ídolos. E provocaram a Deus a ira com zelo. E o Senhor disse: vocês estão me provocando a ira, e eu vou destruir vocês. Quando vai chegando no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, melhor dizendo, no capítulo de número 5, o Senhor Deus disse: porque para Efraim eu serei como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei, eu irei embora, eu arrebatarei, e não haverá quem os livre da minha mão. Eu irei e voltarei para o meu lugar, até que eles se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada eles me buscarão. Sabe como que Deus viu a nação nos dias de Oséias? Deus olhou para eles e disse assim: olha, eu tenho uma contenda com os habitantes da terra. Por que, Jeová? Porque nela não há verdade. Porque nela só prevalece a violência. Porque nela só prevalece o roubar, a mentira, o perjurar. Estão julgando uns aos outros. Estão provocando prostituição e indecência. Deus do céu falou: eu tenho uma contenda com eles, porque não há conhecimento de Deus. Ou seja, eles não fazem observação da minha lei. Eles não observam a minha palavra. Eles não têm nenhum zelo pela minha palavra. Vê se isso se identifica conosco, irmão. Você vem num culto domingo à noite, está cheio de crente. Você vem na escola dominical, a gente tem que fazer até uma rodinha mais apertada para parecer que tem. Falta zelo. Você marca um culto de ensino, um culto de doutrina, não tem ninguém, porque não estão fazendo observação da palavra. Tá nem aí, que negócio de palavra, esse negócio chato, esse estudo bíblico. Tu diz ainda que é crente. Ah, mas eu sou crente, mas eu só vou no Monte Porá. Eu até não gosto de uma escola dominical, eu até não gosto de um estudo bíblico. Não, mas eu vou no Monte Porá. Não está adiantando nada, irmão. Você está perdendo seu tempo. Porque se não há uma observância das Escrituras, se você não viver segundo a palavra de Deus em obediência, em santidade e santificação, não adianta você orar de dia e de noite, porque milagre algum chegará à sua tenda.
Se você quer mais de Deus, você tem que observar mais dele. Se você quer conhecer o Deus que você serve, você vai conhecer ele através da sua palavra. Não existe nenhuma mágica para isso. Existe dedicação. Tem gente que chega para mim e diz: pastor, eu não consigo entender nada de Bíblia, mas também você não prega nela, irmão. Mas também você não lê. Também você não dedica nem um minuto de leitura a ela. Por isso que não entende. É por isso que não conhece. Como que você vai viver uma vida disciplinada se você não lê o manual que nos faz viver uma vida disciplinada? Este aqui é o único manual que temos como cristão. Se você não faz, alguém compra uma televisão, embora por mais fácil que seja. Eu tenho uma televisão lá em casa. Ela vem com manual de instrução como eu devo fazer, como eu devo usá-la. Quem disse que eu li? Você já leu? Difícil, hein? Quem já leu? Eu não li. Aí um dia desse minha menina descobriu que tem como programar a televisão e eu lá sei disso. Tem como provar se dá com sono, por exemplo. Estou assistindo um filme lá, estou com sono. Eu vou programar a televisão aqui para desligar daqui mais ou menos uns 10 minutos. Se quiser dormir, ela já desligou. E eu sei lá disso. Eu li manual? Eu nunca li. Como que você vai viver uma vida disciplinada se você não lê o manual do céu, meu filho? Como que você vai saber que você vai para o céu, o que vai acontecer, se você não lê a palavra, você não medita neste manual? Você está enganando a si mesmo. Você está se enganando. Coma a palavra, medita a palavra, ame a palavra, viva a palavra, enche da palavra, mergulhe na palavra, e você vai ver que a sua vida será uma vida diferente, abençoada, cheia do Espírito Santo. Pastor, não sinto nada na igreja, pastor. Sente não, rapaz. Não sente não. Porque o tempo seu é todo para o Gugu. Tem Gugu ainda, gente? Tem? Nem sei. Seu tempo é todo com Celso Portiolli. Você não tem tempo para a Bíblia, você não tem tempo para Jesus, você não tem tempo para a escola bíblica, você não tem tempo para o ensino bíblico. Que negócio é esse? Eu até queria te perguntar, você é crente mesmo, irmão? Tem muita gente que se convenceu que é crente. Está convencido, mas não é convertido. Esta palavra é para uma geração que precisa de uma mudança de atitude. Esta palavra é para uma geração que vai ter os seus filhos sendo criados, crescendo aí. Você vai chegar para ele e vai ensinar para ele: meu filho, olha aqui, esse aqui é o caminho. Mas o que é que você vai ensinar se você não sabe, rapaz? O que é que você vai ensinar? O que é que você vai pregar se você não sabe nada do manual? É por isso que o evangelho está ficando difícil ir à frente. Se pregamos o evangelho hoje, é totalmente pela graça de Deus, porque ninguém está fazendo observação da palavra. E o que é que acontece com a igreja de Laodiceia? Que é o último texto que nós lemos. O que é que acontece aqui? O que acontece nessa igreja? Que Laodiceia, já na era neotestamentária, na era cristã, vamos colocar aí quase 60 anos depois da subida de Jesus, estava fresquinho o negócio, da manifestação de Cristo, a ida dele ao céu. Quando João está na ilha de Pátimo, Jesus manda que ele escreve a esta igreja. E quando João vai escrevendo a esta igreja, ele começa assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Não sabe que vocês são desgraçados, miserável, pobre, cego e nu? Eu vou dar um conselho para vocês. Eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, vestes branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo ser, pois, zeloso, e arrependa-te. Deus está olhando para uma igreja. Jesus está olhando para uma igreja que tinha acabado de ter um contato com Ele. Fresquinho. Ainda estava na memória. Alguns da igreja ainda lembravam do semblante do Messias. Oxe, o povo começou a desviar tudinho. Sabe por quê? Porque eles se apegaram às riquezas. A cidade era uma cidade marítima. Havia ali uma exportação da lã preta, que era raríssimo. Naquela cidade, mais ou menos a 6 quilômetros dela, havia uma fonte de água, porque lá era uma cidade meio vulcânica, né? Tipo, essa cidade que tem aqui no Goiás, como é que chama? Quem vai para lá direto aí tomar um banho? Caldas Novas? Era uma cidade que tinha águas térmicas. E aquelas águas térmicas serviam para alimentar a cidade. O que eles fizeram? Eles, segundo alguns estudiosos, eles fizeram uma tubulação. Naquela época era usado muito do bambu para fazer esse negócio. E canalizavam a água, e a água chegava até a casa das pessoas, aí, pelo caminho dela, ali chegando até mais fresquinha. Só que ela não chegava nem fria, e ela não chegava nem quente, ela chegava morna. E o Senhor Deus olha para a igreja, o Senhor Deus olha para a igreja, e olha para a cidade, e não sabe diferenciar, não que ele não soubesse, ele não faz nenhuma diferença entre eles e aquele povo ímpio. E ele fala assim, olha, como vocês não são frios e nem quente, vocês estão mornos. E eu estou com nojo, a ponto de vomitar-te. Porque o comportamento de vocês não é comportamento de igreja. Sabe o que aquela igreja fez? Ela colocou Jesus do lado de fora. Não, colocou Jesus estava onde, gente? Do lado de fora. Estava onde? Do lado de fora. Diga para quem está dizendo, Jesus estava do lado de fora. Estava do lado de fora, do lado de fora. De repente, se vê o Senhor. Eis que eu estou à porta e bato. Ele não estava falando para um ímpio que não o conhecia. Ele estava falando para uma igreja. Ele estava falando para um povo que foi resgatado pelo seu sangue. Um povo que havia se convertido, mas que havia pegado nas coisas materiais. Era um povo que dizia, eu estou rico e eu não tenho falta de nada. Orgulhoso, soberbo. Uma igreja morna, soberba, orgulhosa. Era assim que Deus estava vendo Laodiceia.
Era assim que Jesus estava vendo Laodiceia. E ele disse: João, escreve para o pastor da igreja. E diz para ele como eu estou vendo esta igreja. E eu estou vendo ela morna. E eu vou vomitá-la da minha boca. Caso eles não se arrependam. Porque até Jesus estava do lado de fora da igreja. E o Senhor disse, escreve para ele assim: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, 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 e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Já ceou com Jesus hoje? Você está deixando Jesus entrar na sua vida? Eu não estou falando apenas de uma simbologia que passa de geração em geração como a nossa. Eu não estou falando de nenhum ritual. Eu estou falando que você deve deixar Jesus ser participante da sua vida. Eu estou dizendo que você deve deixar Jesus ser participante de você. Das suas atitudes, daquilo que você faz, daquilo que você pensa. Ele está à porta e está batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Mas Jesus, o negócio é o seguinte, eu até gosto do o Senhor é até bacana demais, mas o negócio é o seguinte, não entra aqui não, só pode ficar aqui nesse cantinho desse quarto aqui, porque essa área aqui é minha. Esse território aqui é meu, não entra não, Jesus, não entra não, Senhor. Eu até aceito o Senhor como Salvador da minha vida, mas é do meu jeito. É do jeito que eu gosto, Jesus. O Senhor não vai entrar no meu casamento para ficar dando opinião. O Senhor não vai entrar na minha vida sentimental para o Senhor ficar dando opinião. Ó, na minha vida financeira só fica de fora, Jesus. Não entra não, fica aí. Não entra não. Se for para o Senhor me dar uma repreensão, é melhor só ficar aí fora, não entra não. Porque tem muita gente vivendo assim. Estão dizendo ser igreja, quando Cristo está do lado de fora, batendo na porta. Não deixa Cristo controlar a sua vida. Não deixa Cristo tomar aquilo que você precisa que Ele tome as rédeas da sua vida. Te leve você para o caminho da salvação. Aí você diz, está tudo difícil, tá aí vai ficar mais. Tá aí vai ficar mais complicado. Enquanto você não deixar Jesus mudar você. Enquanto você não deixar Jesus te transformar. Ele está batendo na porta. Não é do ímpio não. Ah, mas é para o ímpio. Não, é para o crente que está falando. Ele está falando que ele está batendo na porta da igreja. A igreja sou eu e é você. Não é este templo aqui não. Não é este monte de pedra pintado de branco não. É eu e você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir a minha voz, abre a porta. Você precisa de ter atitude. Jesus não vai invadir sua casa. Ele não vai meter o pé. Quem mete o pé é Satanás. Ele não vai invadir sua casa. Ele precisa que você tome uma atitude. Qual é a atitude que você quer tomar? Qual é a atitude que você tem tomado diante de Cristo? Só mais ou menos crente, mais ou menos servo, irmão, mais ou menos não entra no céu não. Você sendo mais ou menos, você não vai para a glória não, senhor. Para de ser mais ou menos e seja totalmente dele. Eu sou meio crente, quem é meio crente? Quem é meio crente é meio do diabo, é inteiro dele. Não existe meio não. Ou você anda nos caminhos, ou você não anda nos caminhos. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é luz, ou você é treva. Não tem como ser diferente.
Engordando, Jessurum deu coice. Engrossaste, engordaste, abandonaste o Deus da sua salvação. Deixou a rocha da tua salvação. Diga para quem está do seu lado assim: eu preciso. Diga para ele, melhor dizendo assim: nós precisamos nos apegar mais a Jesus do que as coisas desta vida. Fica sobre teus pés. Sabe o que eu acho interessante que Cristo fala aqui? Para finalizar a minha fala, nós passarmos para a ceia do Senhor. Jesus fala o seguinte: olha, eu entrarei e cearei com você. Mas depois o versículo vai adiante dizendo: e vocês cearão comigo. A primeira fase é Ele aqui conosco. A segunda fase é nós com Ele. Vou repetir. A primeira fase é Ele aqui conosco. A segunda fase é nós com Ele. A primeira fase, você deixa Jesus entrar na sua vida. Ele vai cear com você. Ele vai comer na sua mesa. Ele vai ser seu amigo. Ele vai te aconselhar. Ele vai te instruir. Na segunda fase, você se assentará na mesa com Ele. Você adorará Ele verdadeiramente em espírito. Você o verá face a face como Ele é. Você exaltará o Cordeiro. Você dirá a Ele que Ele é o teu Senhor. Você o verá e deliciará com as maravilhas que o céu está preparando para você. Você quer a segunda fase? Você precisa primeiro deixar Jesus entrar na sua vida, para você ter a segunda fase. E é isto. E o texto continua e termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Não está dizendo quem tem orelha, não. Porque tem muita gente que é orelha, mas é surdo espiritualmente. Está entendendo nada que eu estou falando aqui. Está doido que eu acabo. Está entendendo nada. Jessurum, rico, ouro, que é isso? Surdo espiritual. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo está falando individualmente com cada um de nós aqui hoje. Olhe somente para as coisas que são espirituais. Anda com seu pé na terra, meu filho, mas com a sua cabeça no céu. Ande. Nessa terra você vai peregrinar e você não sabe o tempo que te espera. Você nem sabe se amanhã você terá tempo para alguma coisa, ou se daqui 5 minutos você terá tempo para alguma coisa. O importante é que você saiba que se hoje findar aqui o seu fôlego de vida, você estará ceando com Jesus, mas primeiro Ele precisa cear com você, aqui.